Olá, estamos de volta ao vivo aqui por TVEJA, tvdeveja.com, na cobertura das eleições 2014. E vamos ao novo giro de reportagem. Seguimos direto para Belo Horizonte. A Larissa Borges tem informações. Fala, Larissa. Joyce, o candidato do PSDB, Aécio Neves, chegou pouco depois das 9 horas no Colégio Arnaldino, em Belo Horizonte, onde vota o ex-governador e candidato ao Senado, Antônio Anastasia. Aécio, que está empatado na segunda colocação com Marina Silva, disse ao chegar ao local de votação que não se considera nem azarão nem zebra nessas eleições. Embalado com o crescimento nas pesquisas, o tucano afirmou que não quer a ansiedade de contar minuto a minuto seu desempenho eleitoral. Aécio vota ainda nesta manhã no Colégio Estadual Central. Larissa Borges, de Belo Horizonte, Giro Veja, eleições 2014. Quem já votou foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, claro, foi questionado sobre essa virada que Aécio Neves deu em cima de Marina Silva, retomando o segundo lugar na disputa presidencial. O Fernando Henrique Cardoso concedeu entrevista à nossa equipe. Sua expectativa? A minha é a melhor possível. Eu acho que estamos assistindo uma forte virada a favor do Aécio. Eu acho que isso é muito importante. Ele mostrou fibra, mostrou que é competente, foi aos debates, nenhum papelzinho na mão, ele sabe das coisas, então ele mostrou que é seguro. Eu acho que o Aécio é um bom candidato, tudo indica que ele vá para o segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição e está na hora da gente dar uma virada no Brasil. Esse nenhum papelzinho na mão, esta frase do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é uma provocação direta à presidente candidata Dilma Rousseff, que em todos os debates aparece com um cadernão, com todas as anotações para conseguir responder aos questionamentos dos adversários. A gente segue para Salvador. Luiz Lima tem informações. Fala, Luiz. Aqui em Salvador, no Colégio Duque de Caxias, onde vota o candidato do PT ao governo da Bahia, Rui Costa, a boca de urna rola solta. Os panfletos de diversos candidatos se espalham pelas escadarias da instituição. Se não tomar cuidado, é perigoso até escorregar. O candidato Rui Costa deve chegar por volta das 10h30 aqui no Colégio Duque de Caxias e em seguida acompanha o pai, o senhor Clóvis, para votar no Colégio Getúlio Vargas, no bairro do Rio Vermelho. Rui Costa, do PT, e Paulo Souto, seu principal oponente do DEM, aparecem empatados na última pesquisa de intenção de voto do Ibope, divulgada ontem, tanto no primeiro como no segundo turno. Luiz Lima, Giro Veja, eleições 2014. A gente segue para Brasília. O Gabriel Castro tem informações. O Tribunal Superior Eleitoral já tem um pré-balanço. Fala, Gabriel. 4 candidatos foram presos nas primeiras horas de votação deste domingo. 3 deles no Rio de Janeiro, por compra de votos e propaganda irregular. Outras 25 pessoas foram detidas por crime eleitoral até agora. Um relatório do TSE aponta ainda poucas ocorrências pelo país. No Maranhão, 4 urnas foram danificadas e já substituídas. Gabriel Castro, de Brasília, Giro Veja, eleições 2014. Obrigada, Gabriel. Nossa reportagem espalhada por todo o Brasil daqui a pouquinho. É de hora em hora, hein, gente? Daqui a pouquinho você tem mais uma atualização, mais um giro de repórteres. E a gente preparou para você um perfil dos 3 candidatos que disputam a presidência da República. Eu tenho dito para você que esta é a eleição mais acirrada da história, desde o fim da ditadura militar. E tem sido, assim, uma eleição de surpresas desde o início. Você vai acompanhar agora um perfil da petista Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, a primeira mulher a se tornar presidente da República no Brasil. Mineira de Belo Horizonte, Dilma começou cedo na militância política. Fez parte das organizações armadas de esquerda Colina e Var Palmares. Foi perseguida, presa e torturada pela repressão durante a ditadura militar no Brasil. Na década de 80, participou da fundação do PDT no Rio Grande do Sul e iniciou sua carreira política como secretária da Fazenda de Porto Alegre. Foi secretária estadual de Minas e Energia. Em 2001, começa a escalada nacional de Dilma Rousseff. Deixou o PDT para se filiar ao PT e participou da transição entre os governos de FHC e Lula. Em 2003, tornou-se ministra de Minas e Energia na gestão petista e de 2005 a 2010 migrou para o Ministério da Casa Civil. Dilma ganhou projeção ao ser apresentada como mãe do PAC, programas de aceleração do crescimento e do Minha Casa Minha Vida.
Em 2010, foi a escolhida pelo Partido dos Trabalhadores para suceder Lula na disputa pela presidência da República. Eleita, chegou ao posto máximo da política nacional em 2011 e tenta agora conquistar o segundo mandato e manter o PT no poder. O tucano Aécio Neves tem a política no sangue. Vamos acompanhar o perfil dele. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, tem a tradição política no sangue. Nasceu em Minas Gerais, neto de Tancredo Neves, um dos maiores nomes da democracia nacional. Formado em economia, Aécio seguiu os passos do avô e entrou na política no início dos anos 80. Acompanhou de perto a luta de Tancredo pelas diretas já, o movimento democrático que mudou a história do Brasil. E viu o avô ser o primeiro presidente civil eleito depois do regime militar, colocando fim a 21 anos de ditadura. Aécio Neves foi escolhido para ser secretário da presidência, mas Tancredo adoeceu antes de tomar posse e morreu em 21 de abril de 1985, sem assumir o mandato. Com a herança democrática deixada por Tancredo, Aécio Neves continuou sua trajetória política. Foi deputado federal por 4 mandatos, presidente da Câmara Federal e governador de Minas Gerais por 2 vezes. Elegeu-se senador em 2010 e em 2013 tornou-se o presidente nacional do PSDB. Com a derrota de José Serra e Geraldo Alckmin nas eleições anteriores, Aécio Neves surgiu como o nome mais cotado para disputar a presidência da República pelo PSDB. Hoje, o candidato tucano é uma das vozes mais importantes da oposição ao governo e à candidatura petista. Você acompanha agora um perfil de Marina Silva, mulher que entrou na disputa pela presidência da República e bagunçou a corrida. O estandarte da nova política. Foi com essa bandeira que Marina Silva chegou à disputa presidencial. A candidata do PSB aproveita a sua história de vida humilde e a trajetória de lutas políticas para reforçar a ideia de mudança e alavancar sua candidatura. Nascida no interior do Acre, filha de seringueiros pobres, Marina teve uma infância de dificuldades. Eu sei o que é passar fome! Aos 16 anos, mudou-se para a capital Rio Branco, onde conseguiu se alfabetizar pelo Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Trabalhou como empregada doméstica, foi aspirante à freira, até ingressar no curso de História da Universidade Federal do Acre. Foi quando aproximou-se das ideias de esquerda e travou contato com o Partido Revolucionário Comunista. Em 84, aliada ao líder seringueiro Chico Mendes, Marina Silva ajudou a fundar a CUT. Logo depois, filiou-se ao PT. Já formada em História, Marina foi eleita deputada estadual no Acre. E em 94, com 36 anos, tornou-se a senadora mais jovem da história da República. Durante o governo Lula, Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente, mas desavenças fizeram com que ela deixasse o cargo e também o PT anos depois. Então, ela se filiou ao PV e em 2010 se candidatou à presidência da República pelo partido. Em 2013, tentou criar o próprio partido, a Rede Sustentabilidade. Sem sucesso, ingressou no PSB e no ano seguinte se tornou vice de Eduardo Campos. Depois do trágico acidente que matou o governador de Pernambuco, Marina Silva assumiu a chapa e entrou na disputa pela presidência do Brasil. Disparou nas pesquisas, mas foi perdendo força conforme avançou a campanha dos adversários. Hoje, ela disputa o segundo turno voto a voto com o candidato do PSDB, Aécio Neves. Marina Silva foi vista como uma grande representante daquela população que saiu às ruas em junho, as manifestações populares. Tudo começou por pedidos de redução da tarifa do transporte coletivo, a passagem de ônibus, mas depois essas manifestações acabaram tomando conta das ruas do Brasil. O que parecia ser um grande movimento de mudança, no final das contas, acabou sendo uma marolinha. Sobre esse assunto, eu conversei com o colunista de Veja e cantor Lobão. Vamos dar uma olhadinha.
muito cafona, eu acho brega e é uma coisa clichê, e você sente que as pessoas são totalmente manipuladas e são pessoas que assim, almejando um heroísmo carreirista, começa jogando bomba e acaba um candidato a vereador, depois senador, depois vira um Lindenberg Faria. Uma coisa nojenta, asquerosa, ridícula. Agora, todos os que concorrem hoje à presidência bateram um bumbo para essa turma. Sim, Todos. não, as pessoas ficam puxando o saco desses caras. Esses caras têm um quê abaixo de zero. Outra coisa, eles não têm que ser temidos, eles têm que ser tripudiados, têm que ser escarnecidos. São palmolenga. Palmolenga não tem que ter o mérito do nosso temor, sabe? Porque o frouxo unido jamais será um indivíduo. E a álgebra do frouxo somado com o frouxo dá mais frouxidão. Então um monte de frouxo tem que ser mais tratado como frouxo. Esse negócio de dizer, pô, cara, tu é frouxo, cala a boca, vai estudar, vai parar de fazer greve, tira essa sandália havaiana do pé, põe um desodorante debaixo do braço e vai ler um livro. Isso tá é fundamental, o vendo? desodorante debaixo do braço. Depila lá a mulher, que a mulher era tudo de cabelo debaixo do braço, sabe? Pô, é uma coisa asquerosa, horrível. Tá aí, gente, colunista de Veja, cantor. Ele não tem papas na língua, a gente sabe disso, o Lobão é assim mesmo, ele fala o que dá na veneta. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas manifestações populares que pareciam empolgar tanto, mas que acabaram murchando do mesmo jeito que murchou também a onda Marina Silva. E claro, tem pesquisa Ibope, tem pesquisa Datafolha, tem os erros da campanha e tem Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, é bom ouvindo alguém Cê- falando cê- a verdade. Você É ouviu, ótimo, né? é ótimo. O Lobão nos deu essa entrevista um pouco antes dessa coisa toda de Marina crescer e depois cair e tal. Foi profético. E ele disse o seguinte, olha, essas manifestações aí, resumindo, não vão dar em nada. O que se imaginava, Augusto, é que quando as pessoas ganharam as ruas, quando foram até o Congresso, tinha um monte de deputado lá assim, encolhidinho, ai que medo que apedrejam o Congresso, que haveria uma grande revolução no Brasil, sociólogos falando sobre isso, mundo afora. E, no final das contas, vemos que retomamos a polarização PT-PSDB, exatamente como a tradição política nos diz nos estados. Os governadores, em sua maioria, têm chance de se reeleger e não há grandes novidades. O Lobão tem razão? Frouxo unido jamais será um indivíduo? Sem a menor dúvida. Eu acho o seguinte, quer dizer, se você não define quais são as suas bandeiras, quais são as suas prioridades, ou enfim, se você não diz claramente o que é que você quer, acaba em nada. Como quando ninguém sabia direito o que queriam. O que havia era uma clara insatisfação. Mas insatisfação com o quê e o que devia mudar primeiro. Não se organizaram. O que não se organiza, ele se dilui. E acabou, como você disse. Eles estão agora votando em candidatos tradicionais. E a votação se distribui, não está concentrada em nenhum. Impressionante, né? Essa é a eleição, gente, mais imprevisível do país. A gente consegue cortar, por gentileza, aqui, reportagem de Veja.com aqui no meu sistema, que eu quero que você acompanhe. Põe no ar, por favor, aqui. Olha lá, a eleição mais imprevisível do país, 142 milhões de eleitores, 500 mil eleitores, escolherão o presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais pelo país nesta eleição, que, como bem diz aqui o site de Veja, é absolutamente imprevisível. A gente tem números da pesquisa Datafolha, coloca no ar, por gentileza. Eu tenho meu sistema aqui, mas a nossa produção vai colocar a pesquisa Datafolha pra gente. Tá aí, pesquisa que saiu ontem, já no finalzinho da tarde, quase boca da noite, Dilma Rousseff com 40 pontos, Aécio 24 e Marina 22. Temos ali os votos válidos, 44, 26 e 24. Quer dizer, o Tucano, gente, acabou retomando o segundo lugar. A disputa, como eu digo aí, é voto a voto, nariz a nariz. Eu sempre gosto de fazer a comparação com uma corridinha de cavalo, né? Tá ali nariz a nariz, né? Pensa em 3 cavalinhos. A Dilma tá lá na frente, aí a gente tem o Aécio aqui e a Marina coladinha na sequência. Alguma surpresa para você? Eu acho que não vai ser no olho mecânico, não, para continuar, para usar a tua imagem. Eu acho que o Aécio tende a crescer. A pesquisa do Datafolha me pareceu lógica. Ela desenha uma curva ascendente do Aécio e uma curva descendente da Marina. Em algum momento, a pesquisa mostra que em algum momento essas curvas cruzariam. E cruzaram antes da eleição para sorte do Aécio Neves e para infelicidade aí da Marina Silva. Eu acho que é irreversível. Eu acho que o Aécio vai aparecer com índice maior
a votação. Me arrisco a dar esse palpite, porque as pessoas sempre dizem, é urna, barriga de mulher e cabeça de juiz, não se sabe o que vem. Dá para saber. E acho que o Datafolha está apontando na direção correta, mas ainda abaixo da votação que o Aécio deve conseguir. É a tal onda da razão que ele falou tanto, porque o Aécio, a gente tradicionalmente sempre tinha esse discurso, a onda da razão vai vir, a onda da razão vai vir. E quando os próprios candidatos e aliados do PSDB não acreditavam em Aécio, ele dizia, a onda da razão vai vir. É a onda? Agora há pouco você apresentou um trecho de uma declaração do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que ele, e aliás ele disse isso a você na entrevista. Eu acho que é o grande mérito do Aécio, talvez seja a maior virtude demonstrada por ele nessa campanha, a confiança e o brio. Porque é difícil você resistir a pessimistas. É difícil. O Agripino Maia, na primeira queda do Aécio, ele é presidente, o organizador da campanha, cerca, né? já põe o DEM encostado na Marina, na primeira. É verdade. Depois você começa com defecções, o PMDB do Rio se afasta, etc. E ele continuou firme. Eu não sei se é uma onda só da razão, a onda da razão, porque sempre é uma componente emocional muito forte. Isso, e acho que ele teve um bom desempenho no debate da Globo, a audiência do debate da Globo, como vimos depois, foi extraordinária, muito alta, e acho que isso influenciou a votação do eleitorado. Ele apareceu como o mais seguro. O Fernando Henrique, você destacou isso. Espertamente, ele não apareceu com nenhum papelzinho no bolso. A Marina também não, mas você pensa mas sempre a Marina na Dilma. Também não teve na Dilma, aquele discurso. caderno de colegial. Calhamaço, né? Calhamaço, certamente não é a letra dela. Alguém anotou. Do João Santana. Pronto. Bom, eu quero falar um pouquinho da pesquisa Ibope, né? Porque a gente ouviu aí há pouco o ACM Neto dizendo o seguinte, olha, o Ibope agora me dá empatado, mas na eleição passada eu estava atrás, fiquei na frente, ganhei a eleição, não acredito no Ibope. Coloca pra gente no ar a telinha do Ibope, que mostra Dilma com 40, o Aécio com 24, Marina com 21, e a gente vê ali como é que o Ibope se comportou, né? Marina saiu de 29, foi a 33, caiu para 31, foi para 30, 29, 25, 24, 21. Agora veja do Aécio. Aécio estava em 22, 23, daí foi caindo. 19, 15, 15. Aí foi mantendo ali seus 19. 19. E no final, bum, 5 pontos. Nossa, Augusto Nunes. Olha, eu não sou profeta não, mas eu acompanho o Ibope e eu sei como é que é a técnica do Ibope. Na quinta-feira eu escrevi um texto dizendo o seguinte, algum instituto deformou a verdade há 3 dias da eleição, Datafolha e Ibope. E digo, eu acho que o Ibope nas próximas pesquisas vai fazer o acerto de sempre. E fez, agora isso é descarado. Porque 19. De repente, ele dá esse salto. 5 pontos. 5 pontos e o Ibope coloca já o índice de votos válidos. Aí já vai para mais alto um pouco. Então, o salto espetacular que o Aécio deu no Ibope é espetacularmente suspeito também, porque não é possível. O que aconteceu nessas 48 horas? O que aconteceu? Eles confundiram o Aécio com o William Bonner, eles acharam que o Aécio é artista da Globo, acabou de estrear em alguma novela. O que aconteceu? O desempenho dele no debate foi bom? Foi, mas não para justificar um salto de 5 pontos. Se você, Joyce, calcula, faz essas contas com números absolutos, a coisa é mais escandalosa. 5% sobre 132 milhões, 142 milhões e meio. É muita coisa, é muita gente. Quer dizer, então, milhões de brasileiros dormiram pensando na Marina e acordaram apaixonados pela Aécio Neves. Estranho. Muito bem, tá aí Augusto Nunes analisando as pesquisas eleitorais. A nossa cobertura não para, é de hora em hora. Augusto Nunes será o meu grande par aqui nesta cobertura. Um enorme prazer. Estará conosco o tempo todo. Você vai acompanhar de hora em hora um novo Boletim por TV. Já a gente vai movimentar a reportagem também. Daqui a pouquinho tem mais um giro de repórteres. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um sobrevoo pelos estados. Começando lá no Rio Grande do Sul e subindo Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, para saber como está a disputa nesses estados com Silvio Navarro, que é o editor de Brasil aqui de Veja.com e tem esses números na ponta da língua. A gente volta já já. Tchau.